Que delícia. É muito bom. Parece um cappuccino. Um pouquinho achocolatado. Nossa. Muito bom. Adorei. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu acordei, eu não tava com muita fome, então eu resolvi tomar só um cafezinho, um café meio proteico. Eu coloquei um pouquinho de whey, sabor chocolate. O que eu vou fazer agora é gravar a introdução de um vídeo sobre conserva. É um vídeo que eu vou compartilhar, então, né, passo a passo, como que eu faço as minhas conservas. Eu fiz as conservas ontem, gravei direitinho, passo a passo, e agora o que eu vou fazer é só narrar o processo, falar alguns detalhes e assim por diante. Até agora eu fiquei só tomando chimarrão enquanto eu editava o vídeo. Praticamente terminei ele, fiz o thumbnail agora e vou ir preparar o almoço então, porque eu tô com bastante fome. Normalmente eu não faço lanchinhos, eu não gosto de ficar beliscando durante o dia. Eu prefiro esperar a fome chegar e comer uma refeição bem completinha, bem balanceada. Hoje vai ser uma exceção, acho que eu vou só almoçar e jantar mesmo, porque eu tava sem fome mesmo hoje de manhã, por enquanto eu jantei bem tarde. E eu tenho muitas, mas tipo assim, muitas abóboras na minha horta, e eu tô colhendo elas à medida que elas estão amadurecendo e guardando no porão. Eu moro em apartamento, mas aqui na Alemanha é bem comum nos prédios você ter um lugarzinho assim embaixo no porão que você pode guardar o que você quiser, sei lá, bicicletas, móveis velhos, comida e assim por diante. E é bem fresquinho, então é ótimo para guardar comidas. Eu acredito que elas vão durar pelo menos 4 meses tranquilas lá no porão. Vou lá então preparar esse almoço. Vou lá pegar uma abóbora e aí eu mostro pra vocês rapidinho também como que eu tô guardando lá. Eu tenho uma estante aqui onde eu guardo algumas coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho batatas que a gente colheu. Aqui eu tenho beterrabas, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, que eu tô fazendo um teste. Nessas caixas aqui eu tenho cenouras e beterraba também. E aqui eu tenho as minhas abóboras. Eu ainda tenho bastante para colher. E aqui eu tenho as minhas conservas. Essa daqui. Onde fica a minha bicicleta, que geralmente eu uso pra ir na horta trabalhar. E aqui tá a abóbora, então, que eu vou preparar. Eu vou fazer, eu acho que só a metade dela, assada no forno. E aí, depois eu vou acrescentar um pouquinho de salmão também. E eu já tenho arroz pronto na geladeira. Eu lavei ela bem. Essas manchinhas aí não é sujeira, só a parte mesmo da abóbora. E como ela é bem novinha, a casca é bem macia, eu vou deixar a casca, que também é orgânica, né? Eu mesmo produzi. Então, cortei ela aqui em cubos. O tempero eu vario bastante, mas eu tinha bastante essas ervas aqui que eu também peguei lá da minha horta. Então, eu vou colocar junto salsinha, alecrim e também... Ai, não lembro o nome desse outro tempero. Coloco aqui na tigela com um pouquinho de sal, também vou colocar um pouquinho de alho em pó, um pouquinho de páprica defumada e azeite de oliva. Misturo tudo, o forno tá pré-aquecendo. Eu vou distribuir isso aqui numa travessa com papel manteiga no fundo e vou assar primeiro por 15 minutos em 200 graus. E aí, eu já vou preparar aqui 2 pedaços de salmão. Eu tô fazendo esse almoço pra mim e pro meu marido, então por isso que é 2 postas de salmão. Salmão, eu vou temperar na tigela que eu fiz, né, a abóbora. Coloco só um pouquinho de sal, um pouquinho de ervas secas. Agora já passou 15 minutos. As abóboras já estão macias, levemente douradinhas. Vou colocar o salmão aqui do ladinho e levar lá pro forno por mais 15 minutos. Eu fico de olho, né? Mas 15 minutos é o tempo que eu achei que o salmão fica no ponto que eu gosto. E aí também eu vou fazer esse pepino aqui, enquanto tava o salmão, né, assando lá, eu já fiz, eu cortei ele em pedaços.
Eu vou fazer a receita aqui que é uma salada japonesa. Coloca alho amassado, shoyu, óleo de gergelim, o que mais? Um pouquinho desses flocos de pimenta, um pouquinho de mel, um pouquinho de sal. E aí a receita original seria semente de gergelim, eu não tenho, então eu coloquei de abóbora. Já faço aqui numa tigela com tampa, porque é mais fácil de misturar. Agora que o salmão e a abóbora tá prontinha, gente, no ponto. Isso aí ficou tão gostoso e foi tão prático que rendeu bastante. E aí eu coloquei um pouquinho de arroz aqui no prato, né, que eu já tinha pronto na geladeira. Eu quase sempre tenho arroz, gente, pronto na geladeira. Eu cozinho sempre uma porção bem grande. E aí esse pepino aqui, gente, ficou tão gostoso. E combinou muito bem, na minha opinião, com esse prato. No final eu coloquei um pouquinho desse molho apimentado por cima, sriracha, que eu também adoro. E uma coisa que eu tô tentando aprender é novos métodos de preservar as hortaliças que eu colho da horta, porque aqui na Alemanha são bem poucos os meses que você consegue produzir uma coisa, porque no inverno é super longo. E a abobrinha é uma coisa que produz muito, mas tipo assim, muito mesmo. Então eu tô tentando fazer algumas receitas que possam ser congeladas. Também vou testar algumas coisas de fermentação semana que vem para preservar. E eu já fiz tipo uns refogadinhos que eu congelei. E hoje eu quero fazer tipo uns bolinhos que daí eu posso consumir mais adiante. Eu vou fazer, né, e congelar. Essas são, acho que as abobrinhas que eu vou usar. Eu tenho várias delas na geladeira. Eu tenho uma maior, acho que até eu vou usar a maiorzinha. Vou fazer e mostro pra vocês, aí provavelmente também já vai ser o meu jantar. E eu vou usar então essa abobrinha amarela aqui, a verde tradicional, e também resolvi acrescentar cenouras, que eu também colhi um montão alguns dias atrás da horta. Eu ralo a abobrinha aqui com esse ralador, também ralo a cenoura, tudo numa tigela. No final a tigela ficou um pouquinho pequena, mas tudo bem. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Isso aqui é uma maneira um pouquinho diferente de fazer que eu vi, vou testar. E porque o sal vai fazer a abobrinha soltar mais líquido. E aí faz os bolinhos ficarem mais gostosos. Agora eu vou colocar isso aqui de lado, vou reservar. E depois eu vou, tipo, espremer, né, o líquido da abobrinha. Enquanto fica ali reposando, eu vou aqui bater 3 ovos, é mais ou menos isso que eu uso sempre, ovos. Aí eu temperei com um pouquinho de cúrcuma, alho em pó e ervas secas. Agora eu tô acrescentando uma farinha aqui, centeio, às vezes eu faço com farinha de aveia. Também coloquei um pouquinho de fermento. E agora eu vou pegar essa abobrinha e cenoura ralada aqui e vou espremer bem o excesso do líquido. Dá pra fazer isso aqui também numa peneira ou num pano, e coloca num paninho e espreme o excesso de líquido. Eu acho que assim fica mais gostoso. Se você quiser colocar abobrinha direto também dá. E aí, opcional, eu também coloquei milho e queijo ralado. E aí vai dar uma massa assim bem pesada. Eu vou fazer no forno. A receita original que eu tenho, eu fiz na frigideira, mas esse aqui eu resolvi fazer no forno para ir mais rápido e também porque eu quero congelar, eu acho que daí eles ficam mais sequinhos. Eu não fiz toda a massa, um tanto eu deixei ali para fazer na frigideira. Então eu asso por 15 minutos em 200 graus. E agora nesse ponto aqui, ficou 15 minutos, eu vou virar eles para que eles assem um pouco mais e fiquem bem douradinhos. Eu vou fazer eles bem assim sequinhos, douradinhos, para depois congelar. E aí, pro meu jantar, eu vou fazer um pouquinho de salada para acompanhar os bolinhos que eu fiz na frigideira. Isso aqui são os tomates que também eu colhi da horta. Tudo que eu uso de hortaliça recentemente aqui em casa é da horta. Eu vou fazer uma salada bem rápida para acompanhar com tomate, esse tomate amarelo e meio pepino. Tempero com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva, bem simples. E aí, aqui estão os 2 bolinhos que eu fiz na frigideira. Coloco um pouquinho de iogurte grego. Eu adoro comer esses bolinhos aqui com iogurte grego, iogurte sem sabor. E aí, um pouco da salada por cima. E esse, então, foi o meu jantar. Uma delícia, gente, super prático. E aqui estão os bolinhos que estavam no forno assando. Depois de frios, eu envolvo assim em papel manteiga. Eu boto num saquinho e levo pro congelador. Porque daí eles ficam bem separadinhos. Na hora que eu quero consumir, eu só deixo descongelando o aqueço.
e tá prontinho o meu café da manhã, almoço e jantar.